Quando meu pai me liberou, eu saí toda feliz contando para Deus e todo mundo. E uma das minhas vizinhas virou para mim e falou assim: eu não te dou 30 dias em São Paulo, você não faz nada. Aí eu virei para ela e falei: nem que eu tenha que lavar corredor, por R$ 10 eu não volto. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Me Conta do Seu Livro. E hoje eu estou aqui com a Fran Cláudia Torres, que é a autora do livro O Poder das Vendas Diretas, do Zero ao Topo. Prazer ter você aqui. Muito obrigado por topar participar desse bate-papo incrível, né? E sou seu fã há muito tempo. Estou muito feliz de estar com você aqui. Prazer é todo meu, Alexandre. Muito bom. Uma honra estar aqui com você. Maravilha. Vamos conversar então sobre o seu livro, né? Quem ainda não conhece a Fran Cláudia, posso chamar de Cláudia? Pode, Você por gosta favor. mais de Cláudia, não é? Gentileza. Perfeito. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área de vendas diretas e transformou não só a própria vida, mas a de milhares de pessoas com seu método. E hoje nós vamos mergulhar nessa história e nos ensinamentos que ela colocou no livro dela. E já deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal e compartilha o vídeo com quem tem interesse em venda direta, quem tem interesse em literatura, escrita de livros, publicações. Aproveita e faz a sua parte aí pra gente continuar fazendo conteúdo e fortalecer o nosso canal aqui. Então, a gente vai conversar agora sobre essa jornada pessoal dela, né? Então, antes de falarmos sobre o método e as técnicas que você ensina no livro, eu queria que você nos levasse lá para o começo de tudo, né? Você saiu do interior do Maranhão. Exato. E veio para São Paulo com uma mala cheia de sonhos. E como é que foi essa virada de chave, Cláudia? O que te moveu a deixar sua origem ali para trás em busca de algo novo? Eu tenho meditado muito sobre isso, Alexandre. As pessoas falam, eu sou de tal região, e no meu caso, eu não me sinto de uma determinada região. E quando eu nasci no estado do Maranhão, eu estava coabitando lá. Então, eu decidi, eu comecei a observar o mundo à minha volta, né, tomar consciência. Aos 15 anos aconteceu uma situação política, foi quando eu abri os olhos para a situação política do Estado e eu decidi que eu não queria mais habitar naquele Estado. E aí eu tive uma conversa com meus pais, meu pai falou assim, que só me liberaria para ir para São Paulo com 18 anos. Porém, ele não me daria nenhum real, eu teria que conquistar, porque seria a minha primeira prova se eu ia conseguir ou não me dar bem em São Paulo, porque lá, afinal de contas, eu ia ter que trabalhar. E foi um start. Então, desde os 15 aos 18, eu fui produzir eventos, eu fui empreender, criar meios de fazer dinheiro, produzir dinheiro, para que aos 18 anos eu pudesse pegar a mala e ir para São Paulo. Puxa, que incrível. Então, assim, uma coisa que eu falo, eu não sou de determinada cidade, eu não sou de São Paulo, eu não sou do Maranhão, eu estou. E, assim, eu estou no planeta Terra, de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem, senão não haveria morte, né? Que legal. Poxa, já é muito inspirador essa história, porque você pegou uma situação que para muita gente seria um problema, você não teve o apoio ali que às vezes a gente espera da família, do pai, e transformou isso em força para poder seguir adiante, né, com aquilo que você queria. Que bacana. E no livro você descreve um sentimento de insatisfação que era um peso, né, mas você usou isso como uma bússola, né, uma bússola de Deus, né? E que insatisfação é essa? E como que a fé foi o alicerce para você dar os passos que você deu? A fé foi fundamental, porque desde muito nova eu cresci com meu pai dizendo que eu sou o fruto de oração. Que ele teve 4 filhos no total, porque Deus não respondia, ele não respondeu no primeiro, nem no segundo, eu vim terceira. Então eu cresci num ambiente de fé. Então era impossível não ter fé. E dentro da Igreja Católica, eu sempre falava com Deus, com Jesus, e eu pedia para ele uma oportunidade de sair do estado, não só da cidade no qual eu habitava, mas do estado, e vir para São Paulo. Naquela época não era normal as pessoas vir para São Paulo. O normal era ir para o Rio de Janeiro, porque tinha Rede Globo. Na cabeça delas, elas iam ter a oportunidade de ficar famosa. No meu caso, eu queria trabalhar, eu queria oportunidade. E olhando o cenário atual do Maranhão, eu não via essa oportunidade. Então, eu pedi a Deus assim várias promessas e
fiz algumas orações e ele me atendeu. Com 18 Perfeito. anos, Nossa. eu consegui sair do estado. Então, e mesmo diante de incertezas, né, dificuldades, né, você conta, né, que lavou corredores em São Paulo ali por Posso R$ 10, né? contar essa história, Como é que Lê? foi isso? Posso Por contar essa favor, história de 10 conta, reais? né? São esses detalhes aí que realmente colocam Eu, na minha a realidade. inocência, depois que meu pai liberou, porque eu sou filha única de 3 irmãos homens. Assim, fui criada numa redoma de vidro, não pode nada, super protegida. Quando meu pai me liberou, eu saí toda feliz contando para Deus e todo mundo. E uma das minhas vizinhas virou para mim e falou assim: eu não te dou 30 dias em São Paulo, você não faz nada. Aí eu virei para ela e falei: nem que eu tenha que lavar corredor, por 10 reais eu não volto. E eu precisei, para comer, lavar corredor de 10 reais. Quando eu estava lá lavando o corredor, eu falei: caraca, eu mesmo profetizei isso. Puxa, você já tinha enxergado que Que não isso seria fácil. não seria fácil, né? Uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi visão além do alcance. Eu sempre peço a Deus, Deus me deixa ver além da circunstância, além. E aí eu olho para as coisas, eu vejo numa outra dimensão. E eu vejo quando vai dar, quando não vai dar. Né? Então, e outra coisa que eu aprendi, né, nessa temporada, nessas mais de 4 décadas aqui na Terra, é aprender a esperar. Tudo tem seu tempo. Como você mesmo falou, é mais de 20 anos trabalhando com venda direta, 30 anos longe do Maranhão, também tive a oportunidade de ficar uma temporada lá. Então, assim, todas essas fases me ensinaram que é importante esperar. Perfeito. Isso faz muito sentido. Tem muita gente que fala que trabalhou durante 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia, né? Sim, não Então, são 20 anos e uma hora né, aquilo que você está buscando sorte, né? Você tem acontece. E sorte, né, tem Ale, sorte. de ter doutorado, Poxa, de ser foi especialista em super escrever livro. fácil Você ser tem doutor, né? sorte. Super tranquilo, né? Tô aqui trabalhando na internet, é só festa, só alegria, né? Até parece. Quem vê de longe não Sim. consegue enxergar o tamanho do trabalho que é Toda e decisão tem um desafio, sem né? dúvida, né? Tem Desafios renúncias. vários, renúncias, a distância dos pais, né? Você não é mais a filhinha da mamãe que pede alguma coisa, eu quero, e ela vai lá e dá. Então, assim, você não é mais a filha desejada. Então, assim, a questão da cor, porque, querendo ou não, no Brasil existe racismo. Então, eu sofri racismo em São Paulo, mas também teve os que me acolheram. Então, assim, eu fui rejeitada por alguns, mas eu tive oportunidades. Então, assim, nada é perfeito, mas eu acredito que em cada ocasião a gente cresce. E essa fase de crescimento, em uma das minhas oportunidades de trabalho, que está no livro, é na venda direta, que foi onde eu me achei. Maravilha. E a minha próxima pergunta, inclusive, é sobre venda direta, né? E como que as vendas diretas surgiram na sua vida, né? Foi um plano, foi um chamado, né? Como é que você percebeu que existia um caminho aí para você? Chamado, eu nunca imaginei, na verdade. Eu cresci com minha mãe, muito criança, ela era líder da Avon, e como a cidade era, acho que 20 mil habitantes, as caixas ficavam todas na minha casa e o pessoal ia lá para retirar, né? Porque ela era a líder. Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser gestora de venda direta e escrever livro de venda direta. Mas em Campinas, quando eu trabalhava como pedagoga, né, num projeto da prefeitura, falando com minha filha, inclusive isso está no livro, vocês vão ver maiores detalhes. A Sofia falou para mim que precisava mudar de escola. E eu falei, filha, nas circunstâncias atuais não é possível, mas vamos orar. E eu, como eu te falei, eu falo nas nossas conversas, eu oro, eu falo com Deus. Não dou um passo sem falar com Deus. E, através dessa oração, 7 dias, alguém da venda direta me ligou e fizemos contato e acabou que eu falei para ela, não entendo nada. Ela falou, deixa que eu te ensino. E ela me levou por Campinas, mostrando liderança e dando detalhes que você vai ver no livro. Tá tudo lá explicando, mas foi isso. Aí eu me apaixonei. E fiquei até hoje, né, na venda direta. Que Porque o pessoal bacana. da venda direta, quem está aí me assistindo, sabe. Fala que é um bichinho que pica a gente, depois que picou, pronto. Não tem volta. Se você implementar a venda direta no teu negócio como escritor, como mentor e Uhum. gestor, é um caminho sem volta.
Você vai crescer, alavancar em turmas e é um caminho sem volta a venda direta, porque é venda por relacionamento, venda por meio de confiança, por meio de rapó, né? Não é vender por vender. É uma venda, eu percebo assim na sua fala e no seu livro também, que vocês têm um compromisso muito sério com a verdade, né, com o relacionamento Sim, real, com realmente se importar com as pessoas, né? E Cláudia, logo no início do seu livro, você apresenta o método VD Brasil, né, sim. venda direta com valor, direção e propósito. Explica pra gente, de forma prática, o que é que são esses 3 pilares e como que eles transformam a maneira de enxergar as vendas. Na verdade, eu inverto. Eu estava meditando sobre essa pergunta. Na verdade, é propósito. Quando você Ah, tá. sabe quem você é, não como você se chama, porque às vezes a gente pergunta para a pessoa quem é você, ela fala eu sou fulano de tal. Não, você é o teu nome, mas quem você é? Quando você se autoconhece, você sabe os seus valores, você impõe também limites nas suas atitudes, nas suas ações e você entende por que você veio para a Terra, você entende o seu propósito, acordar de manhã não é um fardo. Segunda-feira não é o dia mais difícil da semana e sexta-feira não é o dia mais feliz. Então, quando você entende o seu propósito, você encontra uma direção e automaticamente você vai gerar valor nos seus clientes, no seu negócio, por onde você for, para a família, porque você está ali presente, né? Você não está fazendo algo que você não gosta e quando você faz algo que você não gosta, tem sempre aquele vazio. Nossa, não queria estar aqui agora. Queria... Então, quando você Tem está aquele presente, desespero da musiquinha do Fantástico no domingo, né? meu Meu Deus, Deus, amanhã eu tenho que voltar para aquele lugar. você não está aqui E presente? Você não está totalmente, fazendo o que você gosta? 100%, cem por Então, cento. isso é propósito, você encontrou uma direção. E na venda direta não é diferente. Então, o método VD Brasil, ele te ajuda a você, se você não sabe qual é o seu propósito, a você se conectar consigo mesmo, uma Uhum. direção e gerar valor. Não só para o mundo à sua volta, mas para a nação, porque venda direta, ela mexe com a economia do Brasil, né? Sim, ela acaba tocando Todas as várias. casas do Brasil têm É, uma consultora ou um consumidor de venda direta. que incrível. Nossa, eu tô aprendendo muito, adorando, né, essa conversa. E se você não se inscreveu no canal, não deixou seu like ainda, faça isso agora. Agora é um ótimo momento e também para compartilhar essa conversa aqui que a gente está tendo com várias pessoas aí que se interessam por vendas, que se interessam por Que tem livros. uma empresa que quer implementar a venda direta, Isso, né? e a venda direta não é só para produtos de beleza, só para Não, cosméticos, não, né? imagina, até na tua profissão como mentor e escritor, dá Uhum. para implementar. E na pandemia, vale ressaltar que foi o mercado que mais cresceu. Naquela época eu estava no grupo Silvio Santos, eu superei todas as metas. Então, assim, pandemia não é problema para venda direta, porque é venda por relacionamento. Então, se você consegue olhar para o seu meio de relacionamento, para a sua rede, e souber capitalizar, você está feito. Você pode pegar o computador e viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Não, ainda ganha isso, né? Ganha liberdade geográfica. E um Exatamente. dos capítulos que mais me tocou, né? Eu quero comentar que o livro dela está organizado em episódios, é como se fosse uma série, né? Eu falo Um para ele que seriado. eu tenho temporadas na minha Isso, vida, são não? temporadas e as temporadas têm seus episódios. E o episódio 2, né, é aquele onde você diz que relacionamento é a nova moeda, né? Que nós vivemos num mundo tão digital e por vezes distante. Mas qual que é o segredo, então, para construir essas pontes, essas conexões de relacionamento verdadeiras com as pessoas, do jeito que você faz, do jeito que você ensina? Aqui nós estamos fazendo um bate-papo, olho no olho, conexão, rapport, você trabalhar a escuta, porque pessoas ansiosas, elas não escutam o cliente, elas não escutam as pessoas nem da família, né? Então, assim, a gente está numa mesa. Hoje eu estava comentando que está difícil as pessoas sentarem à mesa para almoçar, para jantar. Então, assim, sentar para tomar um café com o seu cliente e trabalhar a escuta, ouvir, ver qual que é a necessidade dele e dentro da necessidade dele você entrar em ação. Não você chegar, eu quero esse produto. Não é vender por vender, né? É venda por relacionamento, por confiança, rapport, conexão. Entendi. Entendi. É como se você ajudasse a pessoa realmente, genuinamente, a ter acesso
aquela solução que você tem, Exatamente. E a né? solução, como a psicanálise, eu estou estudando psicanálise agora, a solução está dentro da gente. Uhum. Né? As respostas estão dentro da gente. Às vezes o seu cliente ele não está conseguindo achar as respostas. Então, você como mentor, você como consultor de venda, líder de venda, você tem que trazer isso à tona. Como? Provocando perguntas, né? Porque através das perguntas ele vai externar o que está dentro. E eu tenho um versículo que fala que a boca fala que o coração está cheio. Dentro do que o seu cliente fala, você vai poder ajudar ele sair do ponto A e ir para o ponto B. Perfeito. Nossa, eu estou aprendendo demais aqui. Que alegria que é falar aqui com você. E, Cláudia, eu gostaria de ler um pedacinho do seu livro que está na fase final já de produção, já está nos últimos passos aí para poder ganhar a luz, vir aqui, né, para o mundo. Mas como eu estou trabalhando, né, Tá nas na 9 produção semanas, aqui, né? isso, já está, né, quase nascendo, e eu tenho acesso privilegiado. Sim, claro. Claro, então eu já estou por dentro do livro. Eu gostaria de ler um trechinho para provocar você aí que está nos assistindo. E olha só, eu separei um pedacinho aqui e vou pedir para você comentar em seguida. Então vou fazer a leitura. Até entender, mais importante que convencer é conectar. Ninguém escuta quem só quer vender. Todos prestam atenção em quem escuta com atenção e respeito. Venda direta é uma extensão do coração. Quando você coloca o outro no centro, quando se importa com o que ele sente, precisa e espera, a venda vira consequência, não foco. Eu queria que você comentasse um pouco essas palavras tão poderosas, né? Que tem base no que a gente estava falando, né? Da Exatamente. conexão, do rapport. E É como é que você você se preocupar com gera o essa conexão outro. com pessoas com quem você nunca teve contato antes? É isso que me intriga, sabe? Ó, eu veio à mente agora uma cena da Sofia, que inclusive está no livro. A Sofia, com 6 anos de idade, entrou no carro e falou assim: mãe. Aí eu falei: oi, filha. Já prestou atenção que a senhora fala de venda direta e fala de Eudora em todo lugar que a senhora entra? Aí eu falei: filha, em todo é o meu negócio. E assim, onde eu vou, eu observo as pessoas. É inevitável, eu sou gestora. E eu vejo possibilidades de negócio, eu vejo empreendedores. Às vezes nem a própria pessoa sabe que ela é empreendedor, mas eu consigo ver além. Lembra da visão? Uhum. E eu começo a, dependendo se eu vejo se a pessoa gosta de maquiagem, eu observo se ela, como que ela está arrumada. O líder de venda direta, o gestor, ele tem que estar atento aos detalhes. Dentro da possibilidade, eu já puxo um assunto ali. Dentro daquele assunto, antes de fechar, eu crio uma conexão onde a pessoa oferece o telefone dela para mim. E aí eu espero uns 2, 3 dias, né? Para entrar em contato e ali pronto, a conexão foi, é cadastro, virou cliente. Não tem como não criar. E mesmo que não aconteça uma venda Não tem naquele venda na momento, hora, não. não é para ter Não, venda, né? não, Eu não acho é que para ter tirar venda. essa Não. ansiedade que eu acho que é O primeiro o que momento é faz a prospecção, diferença. que a prospecção é você conhecer o outro e deixar ela te conhecer. Né? Diferente da indicação, porque você me indica, olha, eu te indico a Fran Cláudia como mentora de venda direta, é diferente, você já tem um know-how, você tem um nome, aí a pessoa vem, ela já vem com uma apresentação, mas eu chego crua, minha filha cresceu vendo isso, eu gosto de ir lá pescar, em Mar Azul, eu acho que venda direta é Mar Azul, porque o pessoal tá brigando lá no Mar Vermelho, Mar Azul, você vai lá, pesca, e aí você cria uma conexão, um relacionamento, vai conversando, conectou. Aí você fala, olha, com base no que a gente conversou, no nosso relacionamento, eu faço parte de um negócio, eu tenho um projeto, você está a fim de conhecer? A pessoa você já conquistou, ela fala, claro, Cláudia, o quê? E a gente Né? só compra de quem a gente gosta, E que né? a gente Em confia. quem a gente confia. Nossa, fantástico. Que aula. Que aula de Não é a vendas. venda, porque você pode até vender, olha, eu tenho um perfume aqui sensacional, com notas olfativas, nota de entrada, te explicar. Mas Você o vai. foco no produto não é Não o é. que vai gerar essa conexão. Exatamente. A venda dos produtos vão ser consecutivas e era uma das perguntas que o pessoal me fazia, as gestoras do Grupo Boticário, lá, quando a gente estava em evento. Cláudia, o que você faz para ter resultados constantes? Eu falava relacionamento, não tinha outra, uma técnica mirabolante. Não, eu escuto o meu cliente, eu crio situações onde eles vêm até a mim, se é uma loja, se é um evento, eu pratico a roda da conversa de negócios com eles e, embasado nisso, eu
dou conhecimento, e em cima desse conhecimento eles fazem o investimento deles. Não tem como dar errado, né? Quando a gente vai Não. por esse caminho, o caminho da verdade, do Da relacionamento, transparência. da transparência, da presença real, Sim. da escuta ativa, realmente faz toda a diferença. E você comentou sobre a sua filha, né? Eu fiquei curioso agora, que a sua filha cresceu Tem 20 vendo você fazer isso. anos. Ela tem 20 anos. Isso, E, Sofia. por acaso, ela também trabalha com vendas diretas ou Não, não? não. Ela falou que quer farmácia e ela mesma conseguiu um trabalho, tá trabalha numa farmácia, porque ela falou que quer ver como que é o cotidiano de um farmacêutico. Eu acho que deve estar no 4º mês dela lá de experiência. Eu Ah, deixei legal. ela. Mas é claro que eu não sabia que eu ia trabalhar com venda direta. Eu vi minha mãe lá, né? Uma semente, fica no nosso inconsciente. Logo, logo ela vem para venda direta, eu espero, Né, Sofia. e mesmo que ela vá para a farmácia, é um conhecimento Assim, ela que vai é trabalhar. aplicável em todas as áreas. Aí eu falei para ela, você vai criar, elaborar nossos suplementos e automaticamente nós vamos ter nossa empresa de venda direta. Olha só que legal, hein? E essa é uma aula incrível. Eu estou muito feliz, realmente. Eu estou aprendendo demais aqui. Espero que vocês aí também. Então já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal. Começa a seguir ela também. Qual que é o seu Instagram mesmo? Eu vou colocar na descrição aqui. O YouTube é VD Brasil, né? E o Instagram é Cláudia Torres, @oficial. Fran Cláudia Torres, lá o nome. Uhum, Tá? perfeito. Então vou deixar os links todos aí. Já vai seguir a Cláudia também. Facebook Logo, também é logo. Fran Cláudia Facebook Torres. também. Logo, logo tem o lançamento do seu livro, né? Então Sim. já vamos acompanhar tudo de perto. Vou colocar os bastidores lá. E uma coisa que me chama a atenção é que a sua jornada é uma prova viva, né? Uma prova real de que é possível ir do zero ao topo, né? Sim. Essa sua passagem por São Paulo ali no início, com todas as dificuldades, era o seu zero naquele momento. Sim, imagina, não tinha nem o que comer em alguns dias. Então, E assim, do muito zero ao duro. topo, porque imagina, uma nordestina, morena, né, negra para alguns, sair do interior do Maranhão e trabalhar em grandes grupos de venda direta e, assim, ganhar troféus, ir para Disney, era algo improvável, né? E é possível através da venda direta. E acreditar em si mesmo, né? E com Mesmo que o mundo seriedade, te trabalho diga e fé, não, né? se o mundo te disser não, Ale, você diz sim, eu acredito em mim. Puxa, fantástico. É isso que eu queria realmente explorar com você, né? Você conversou um pouquinho sobre esse início que foi difícil, tudo que você precisou deixar para trás, os desafios de seguir sozinha, tão jovem, Sim. em uma cidade tão grande, né? Que tem tudo ali lutando contra, e você chegou no topo, né? Conseguiu essa viagem para Disney, que é Sim, algo muitas com que outras, muita né? gente sonha. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que é esse topo agora. Vamos lá para outra ponta? Sabe o que é legal? É que as meninas nas nossas reuniões de gestores, elas perguntavam, como eu mencionei anteriormente, qual era a minha estratégia. Algumas iam para ficar comigo na loja, lá no centro de distribuição, para serem treinadas, mas eu falava para elas, não tem segredo. Por exemplo, eu criei um cantinho do café. Igual a gente está aqui batendo um papo, eu fazia isso com minhas consultoras. Eu queria saber o que estava acontecendo na vida delas. E assim, a cada 6 meses tinha um evento nacional e eu chegava, para mim, eu falava para minha equipe, 100% é obrigação. Eu gostava de 110, 120, 140% acima da meta. Então, e aí me perguntava assim, mas por que constância? Eu falei, porque eu mantenho a escuta e o relacionamento constante. Se você não for constante no que você faz, acordar todos os dias e falar o que eu tenho que fazer. Quem é líder de venda direta trabalha em casa, home, independente de pandemia, qualquer coisa, é computador na mão e um quarto ou um escritório se tiver. Seu gestor, o chefe, a empresa não está te vendo. Tá, mas aí por isso você vai colocar um pijama e ficar na frente da TV ou na internet navegando? Não, então você tem que ter disciplina. Acordar, se arrumar, pegar o carro e falar quem eu vou visitar hoje. Montar um cronograma da semana e seguir, que está no livro. Quem ia comprar o livro vai ficar sabendo. Então, seguir o cronograma é perfeito. E tinha alguns gestores que me falavam, Cláudio, o que vai acontecer agora? Eu falei, realinhamento de rota. O que é isso? Eu falei,
o que eu planejei não deu certo, não vai ser viável, eu já mudei, já tenho um realinhamento. Então, o líder de venda direta, o consultor, o dono de empresa, ele tem que ter essa dimensão, né? Que as coisas... E o líder, se ele quiser ter sucesso e chegar ao topo e ganhar todos os troféus, todos os reconhecimentos, ele tem que ser constante, mesmo que ninguém não tenha holofote, câmeras olhando para ele, filmando. Se ele fizer no oculto, ele vai ser exaltado em público. E que era o que acontecia. Quando eu era chamada para receber prêmio, medalha, eu tomava um susto, porque eu não tinha feito o que eu fiz pensando no prêmio. Para mim era consequência. Uhum. O seu foco era realmente em fazer Sim, o trabalho cuidar bem das feito, pessoas cuidar das pessoas. E dormir em paz, consciente que eu estava fazendo um trabalho com excelência. Olha, fantástico, né? Essa questão de ter a seriedade, né? Eu me identifico bastante com relação ao trabalho que eu estou desenvolvendo aqui na internet, porque não tem ninguém mandando eu vir aqui gravar um vídeo, não tem ninguém me cobrando para produzir o conteúdo, para poder entregar o material para o pessoal que está escrevendo os livros, né? E é algo que... Acordar de madrugada para editar vídeo. É uma responsabilidade realmente do empreendedor, né? E tem muito dessa veia empreendedora. Que entra aquela questão, Ale, desculpa te interromper, aquela questão do propósito. Propósito, exatamente. Se você entender o seu propósito, né? Você é professor também de faculdade, então assim, você entendeu o seu propósito e você está correndo atrás dele, você está na direção. E o líder de venda direta, ele tem que entender o propósito dele, se é isso mesmo. Se for o topo... É inevitável. É uma consequência. Exatamente. Maravilha. E olha, a gente está encaminhando agora para o final desse papo maravilhoso. Eu queria agradecer você mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Né, topado fazer essa conversa aqui. A gente está fazendo ao vivo. Geralmente a gente faz pela internet, no Google Meet. A gente, né, quando a gente se encontrou aqui, parecia que a gente já tinha amizade há anos. A gente já se via todo dia no escritório. Realmente a gente desenvolveu, né, esse relacionamento. E é verdadeiro. É verdadeiro da minha parte. Sim. Da sua, não tem nem o que falar, né? Profissional em relacionamentos. Mas eu vou te dar uma tarefa agora. Uma tarefa reflexiva. Imagine que você tem a oportunidade de criar uma grande campanha de comunicação. E ela vai passar em todos os lugares. Rádio, televisão, na internet, em todo o Brasil, para todas as pessoas. E você tem direito a uma única frase. Uma única frase. E ela tem que ter uma mensagem que vai ser difundida para milhões de pessoas. Com base em tudo que você viveu, com base no que você ensina no seu livro, qual seria a mensagem da Cláudia Torres? Pode pensar um pouco se quiser, viu? Acredite em você, você é capaz de ir além. Acredite em você. Você é capaz de ir além. Você é capaz de ir além. Chegar em lugares inimagináveis. Que incrível. Porque a nossa mente, a nossa mente, ela não sabe o que é internet, o que é TV, o que é real. Então, e Provérbios fala, aquilo que você imagina, ele se torna real. Então, se você acredita em você, que você vai além, você vai. Porque se eu não tivesse imaginado que eu ia sair do interior do Maranhão e projetado na minha mente, eu jamais estaria aqui hoje com você. Fantástico. Fantástico, incrível. E já se inscreve no canal, dá um like, porque uma conversa dessa você não encontra por aí todo dia. E, Cláudia, eu queria agradecer muito a você. Obrigada, doutor. Um grande abraço. É uma honra, é uma alegria poder fazer parte desse seu projeto fantástico, que é o seu livro. E eu quero participar desse lançamento logo, logo. Sim, logo, logo a gente vai já estar vamos fazer as datas, já deixa seu e-mail, telefone para entrar no nosso grupo VIP, né? O livro vai entrar em pré-venda e a gente vai, né? Vamos ter uma live especial para o pessoal de venda direta, preço especial, né, Ale? Preço vale especial. Ressaltar, né? Tem toda uma campanha aí, né? Pessoal de liderança de venda direta, né? A gente está pensando em vocês. Perfeito. Muito obrigado, então. E eu agradeço a você que nos acompanhou e a gente encerra por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.